4, uma pesquisa Datafolha foi revelada ontem, domingo, afirma que 52% dos brasileiros orientam a sua votação de acordo com a situação econômica. O documento também revela que 77% da população acreditam aí que a economia tem muita relevância, enquanto 24% consideram que o tema tem pouca influência e outros 21% não enxergam influência alguma. De março até o momento, cresceu de 46% para 52% o número de brasileiros que consideram que a sua situação econômica piorou ao longo aí dos últimos meses. O levantamento do Datafolha mostra que o aumento da inflação pode mudar a intenção de voto de 3 a cada 10 brasileiros. No total, 31% disseram ver a possibilidade de alterar a escolha do presidente caso a inflação continue crescendo. Aí eu vou trazer aqui em detalhes, 12% com grande possibilidade, 11% média possibilidade e 8% pequena possibilidade. Os dados divulgados podem ajudar a explicar aí as recentes pesquisas de intenção de voto para a eleição que definirá o próximo presidente da República. Eu começo com você, Ângelo Rigon. Isso está comprovado. Acabou de me lembrar um amigo que esteve recentemente no Nordeste e perguntou, né? Estava discutindo com um taxista como é que estava lá a situação. E isso foi em Maragogi, de Maceió para Maragogi. Aí ele perguntou para o taxista como é que tá. O taxista falou, olha, o povo vota com o estômago, vota com a barriga. Então, por isso que aqui os números são diferentes de outros lugares. No sul aqui, por exemplo, né? Que é bem diferente. O supermercado hoje virou um shopping para o mais pobre. Pobre não entra hoje mais no mercado. Voltou a carteirinha, voltou a caderneta de você anotar as coisas para pagar quando tiver dinheiro. Eu presenciei isso essa semana. Então, a gente está discutindo que a maioria do pessoal que está aqui está numa situação bem melhor daquele pessoal que vive em extrema pobreza. O fato do Brasil ter voltado para o mapa da fome. Então, você tem uma série de ingredientes que, obviamente, vão cair nas costas de alguém. Na minha não vai ser porque eu não sou presidente do Brasil. Né? Houve possibilidades, por exemplo, de você dividir essa culpa com deputados, não sei o que. Não, se eu fizer isso, eu sou caçado. Para algumas coisas valia, para outras não valia. Acabou com um centrão dentro do Palácio do Planalto. Então você tem todos, repito, os ingredientes para não repetir o voto. Porque esse voto só causou dor de cabeça. Mas o que mais vai pesar realmente, e acredito que não só para o nordestino, não. A situação hoje é geral. Vai pesar a questão econômica. O cara imaginar que ele pagava X num negócio, hoje está pagando 3 vezes mais. E que as coisas simplesmente não param de subir e as perspectivas não são nada boas. Fernando Tupan, eu já ouvi aqui nessa bancada várias pessoas falarem exatamente isso. Na primeira participação, Naman Mendes disse isso. Olha, eu tenho a impressão que as pessoas vão votar com o bolso. Ele usou essa expressão aqui. E aí eu quero saber se você concorda com tudo isso, porque a pesquisa traz esse dado aí, dizendo que as pessoas podem mudar sim, por conta da inflação e dos preços. O que você acha, Fernando? Olha, Paulo Caetano, se fosse realmente o pessoal votasse pensando no combustível, com certeza ia mudar o voto facilmente. Como o mundo está um caos, que o diga, provocado pela Rússia, um país comunista, que o Lula simpatiza, que o PT fez até no começo da guerra contra a Ucrânia um post e depois apagou a liderança do PT. Então, nada vai influenciar nessa eleição. O que vai influenciar nessa eleição é a guerra da corrupção contra a não corrupção. O assalto à Petrobras ou não assalto da Petrobras. É isso que o brasileiro vai pensar no dia 2 de outubro. E olha, Paulo Caetano, faltam 5 meses, estamos chegando a data. Vieira, tua percepção sobre o que trouxe aí essa pesquisa, dizendo que o brasileiro pode mudar o voto por conta da inflação. O país economicamente ele é forte, né? Mas eu creio que nós temos aí o maior número de pessoas de baixa renda, né? O número de pessoas na extrema pobreza aumentou
E esse fator econômico pode sim refletir nas eleições, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, as pessoas talvez tenham aquele saudosismo. Na época do Lula, grosseiramente, eu comia picanha, eu tinha churrasco. Um pensamento, às vezes, que não reflete bem a realidade, mas pode trazer isso, né? Da mesma forma que nós tínhamos, por exemplo, gente que na época dos militares o país era melhor, né? Então, é um tipo de comparação que não é real, mas pode sim influenciar e a pessoa, né, talvez não analise que nesse meio termo, como alguns ouvintes nossos aqui dizem, né, nesse período tivemos aí uma pandemia, tivemos, de uma certa forma, tem a guerra lá que acaba refletindo um pouco também no preço dos combustíveis, mas agora esse governo Bolsonaro trabalhar esse restinho de tempo antes das eleições para mostrar a que veio, enfim, está tentando também na parte dos combustíveis que fique em patamares razoáveis, porque o combustível, né, vai para os caminhões, a frota brasileira, o transporte é feito, a maioria por rodovias, então é combustível, e o combustível está caro, e isso reflete nos preços lá para o consumidor final. Mas vai ser realmente uma das temáticas para essas eleições, né? O que eu, há 4 anos atrás, colocava na mesa e o que eu coloco na mesa atualmente. Kim Rafael, o presidente Bolsonaro, ele dormiu de touca quando a gente pensa no negócio de economia, ou ele foi arrastado por esse negócio chamado pandemia e a economia vê depois e o depois chegou e a gente tá com a corda no pescoço agora? Que a gente, na verdade, vai esquecendo que houve realmente uma pandemia e que os reflexos dela não vai ser de um dia para outro, uma semana para outra que vai terminar, não. Teve um déficit aí de arrecadação, de produção dentro do país, então acho que vai ser uma semana, 2 semanas. Não, isso vai infelizmente refletir 1 ano, 2 anos, 3 anos, não se sabe, né? Alguns especialistas, inclusive, apontam sobre a questão da educação, que houve uma defasagem muito grande por conta da pandemia. Imagina só na pandemia, no início dela, quando realmente todo mundo não podia trabalhar, né? E como você colocou ali, o Bolsonaro, né, dormiu de touca, que na verdade era o único, né, a falar sobre não deixar de trabalhar. O único que dizia, enfrentava totalmente o sistema, dizendo, olha, a saúde é importante sim, mas também o trabalho também porque nós precisamos produzir, assim arrecadar imposto e assim fazer todas as coisas que o sistema, enfim, acaba fazendo. O governo precisa, né, da administração, e precisa também de dinheiro para tentar administrar e também para você, né, trabalhar, ganhar seu salário, pagar as contas, enfim, tudo isso. A pandemia, ela foi mundial, não foi só, né, no Brasil, então tem que deixar bem claro isso. Depois, decorrente disso, também houve, mas depois houve então a guerra. Mas, claro, a guerra, vai dizer, mas a guerra é Ucrânia e Rússia, o que tem a ver? Tem muito a ver, né? As questões econômicas, algumas coisas que nós dependemos da Rússia, alguma coisa ou outra nós dependemos dos Estados Unidos, mas aí se a gente está meio que neutro por conta da Rússia, acaba dando um conflito de interesses internacionais. Então tem tanta coisa para dizer e justificar, mas não é justificar de uma forma assim banal. É justificar realmente dizendo que houve fatos para que hoje nós sim tenhamos esse resultado, infelizmente, de muitos preços. E agora, realmente, respondendo à questão se o brasileiro vai votar conforme o bolso, isso sempre aconteceu, né? Será que esse ano vai ser? Mas eu posso tentar justificar também que talvez não seja. Por quê? Combustível está alto, não temos greve, né? Porque parece que todo mundo entendeu que não é a culpa do governo em si, né? Mas entendeu que é decorrente de tudo que eu acabei de falar aqui, né? Sobre questões aí, manifestações. As manifestações, olha quantas manifestações tivemos pró-governo e lotavam os lugares, né? Se não tivesse apoio popular, não teria ninguém,
né, apoiando. E o Bolsonaro esteve aqui em Maringá. Olha quantas pessoas vieram atrás dele. Será que as pessoas estão esquecendo que é ele que é o causador, né? O causador, né, de toda essa dor de inflação, todo esse aumento do mercado? Só que o mercado, infelizmente, não é aqui no Brasil, né? É internacional. Então, não é justificando, querendo passar a mão, não. Quando tem coisas que precisam ser discutidas aqui, como, por exemplo, bater na mesa e dizer eu vou interferir na Petrobras e baixar o preço, né? Eu vou lá e falo. Mas agora, sobre algumas questões, óbvias que não depende de uma pessoa só e nem de um governo só. É internacional a situação, infelizmente. Vai. Não, só queria falar que o Bolsonaro não dormiu de toco, ele dormiu com o Paulo Guedes. Tem uma minha de outra emissora que costuma falar assim, quando a gente fala em economia, fala obriguedes. Então, a culpa é do Paulo Guedes, que foi escolhido pelo presidente. Eu cresci em jornal ouvindo falar em CEPAL. Todo economista sabe o que é CEPAL, que é a Comissão Econômica das Américas. O Brasil ocupa o penúltimo lugar de desenvolvimento no último ranking deles. A gente perde pro resto dos todos os paizinhos que você vê no mapa pequenininho, estão melhores que a gente. E eles também enfrentaram a pandemia, mas não com o presidente levando 9 meses para liberar sobre vacina, para conversar, para liberar rapidinho para coisas suspeitas. Então, por quê? Cada país enfrentou de forma diferente a pandemia. E o Brasil, não precisa nem falar, estamos no atraso por conta disso também. Quem? Não, só lembrando que o Reino Unido teve, infelizmente, aí também, né, a maior inflação nos últimos anos decorrente da pandemia. Então, são alguns países pontuais. Ah, mas vai comparar Reino Unido com o Brasil? Sim, por que não? Né? O Brasil com a Argentina. Olha o estado da Argentina. Vamos comparar, o Brasil então. Só ganha da Argentina. Da Argentina. Todo mundo está tendo a inflação em alta. Todas as nações, Estados Unidos subiu, tá? Preço de combustível, uma coisa estrondosa, também. A mesma coisa. Então, não dá realmente para pontuar que unicamente exclusivamente seja culpa de um ou de dois. É infelizmente internacional. Exatamente como o Rigon colocou aqui. Culpa de gestão. Como enfrentar isso? Exatamente, como enfrentar isso, né? O que o governo fez no início da pandemia? Tirou os impostos, a questão das dívidas dos estados deu uma amenizada, não ficou cobrando. Então, várias coisas que aconteceu. O auxílio, né, que teve, né, o governo federal disponibilizou para as pessoas, né, para o microempreendedor, ali para as empresas também. Mas é obrigação do governo. O governo existe para isso. São medidas do enfrentamento, Rigon. São medidas que houve para o enfrentamento. Medidas que deram certo. No início deu certo. Agora a conta vai chegar. A conta, né, vai ser cobrada. Então, nós temos a dívida pública que precisa pagar. Tem outras situações que precisam ser pagas. E é decorrente do quê? Da nossa produção. Aqui na ponta. Produção do autônomo, produção da empresa, do trabalhador que paga os impostos, recebe mais para isso, recebe lá, então o percentual do imposto de renda vai ser descontado. Tudo isso é a produção de uma nação que precisa produzir para que tenhamos dinheiro e uma administração saudável e melhor. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Vai no mercado ver quanto custa o litro.